Dedo na Ferida é o videocast da Associação Salvador. Um espaço para conversas transformadoras e questões fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dedo na Ferida. Um podcast onde colocamos em cima da mesa temas relacionados com a inclusão e com os direitos da pessoa com deficiência. Hoje tenho o privilégio de receber o Eduardo Jorge. O Eduardo é um ativista, assistente social e um incansável defensor dos direitos da pessoa com deficiência. Obrigada, Eduardo. Obrigado, eu, Catarina. E ficas muito bem nesse papel. Ai, muito obrigada. E tu nesse. Olha, Eduardo, muitos dos nossos ouvintes, se calhar, estão-te a reconhecer pela tua voz ou por quem te está a ver, pela tua luta em prol dos direitos, dos nossos direitos, das pessoas com deficiência. Mas antes de entrarmos um bocadinho no teu trabalho e no que tu tens feito, queria que contextualizasses um bocadinho o teu percurso até aqui, como é que tem sido a tua vida, no trabalho, vida pessoal, o que nos quiseres contar para te conhecerem um bocadinho melhor. Certíssimo. Em 1991, já lá vão muitos anos, com 28 anos, no auge da carreira, da vida, tive um acidente de viação, em que a consequência foi uma tetraplegia, lesão medular a nível cervical, bem alta e paralisação quase completa, 90% de incapacidade. E na altura, obviamente, fiz o que a maioria das pessoas fazem, é tentar encontrar respostas. E os organismos que temos à nossa disposição, é desde a Segurança Social, IFP e por aí fora. E claro, foi um choque tremendo, porque as respostas foram todas não há nada, limita-te à tua incapacidade, encosta-te aí, fica no teu quarto, na tua casa, e com muito sofrimento eu aceitei-o. E aceitei-o, mas sempre com aquela expectativa que as coisas pudessem mudar. Entretanto, surge a internet, que eu vivia no interior, tive possibilidade de ter acesso à internet, e apercebi-me que, porque eu tive um ano em clínicas, hospitais, um ano inteiro, sem ir a casa. Eu fiquei 2 meses no centro de reabilitação pois, também. Mas esquece, no meu tempo era um ano inteiro. Tudo desde hospitais, clínicas, depois as caras profundas que limitam muito as nossas situações. E aí eu verifiquei que havia direitos, fiquei encantado, fiquei deslumbrado. Disse, mas como é que é possível? Toda a gente diz que não, e nós até temos direitos. E claro, li a legislação, li tudo, absorvi tudo o que era possível. Era do tempo do modem, que a internet caía e eu voltava outra vez tão entusiasmado e por aí fora. Então foi assim um deslumbramento e também no fundo, ok, eu sou gente, eu também tenho direitos, então eu vou procurá-los. E voltei a procurá-los. Mas aí posso dizer que da primeira vez eu estava com uma cadeira de rodas há 10 anos, uma cadeira de rodas que não prestava para nada, não tinha as mínimas condições que eu aceitei, que me impuseram, porque é aquela questão dos valores e que tem que ser menos, e eu aceitei, eu disse, não, eu tenho que ter outra cadeira, afinal há outras cadeiras, e que me dará a melhor qualidade de vida e que me permitirá voar mais alto. Chega à Segurança Social e a senhora que está ao balcão, com muito má vontade para me atender, o que é que este coxa aqui veio fazer, o que é que ele quer de mim, diz-me para mim era o que faltava. Eu nem sequer tive uma cadeira de rodas para a minha avó, e quem é você para querer a cadeira de rodas? Olhei para ela sempre, porque eu chegava sempre com os olhos bem baixos, entre aspas, desculpe o termo, com o rabinho entre as pernas, com medo dos técnicos, com medo das pessoas, com a superioridade que nos impunham. E porque eu próprio também me olhava como uma pessoa inferior, entendes? Não tinha feito a transformação, não me considerava tão bem à altura daquela senhora, e ela tinha o poder. Completamente. E, então era horrível. E aí eu, claro, coloquei o rabinho entre as pernas outra vez e voltei para casa, mas pus-me a pensar e capacitei-me. Entendes? Entretanto, ninguém me deu emprego. Mas tu aí já tinhas o curso superior? Não, nada disso, não tinha nada disso. Eu era gerente de uma empresa comercial, estava muito bem, estava a iniciar a minha carreira, estava tudo certo, mas depois aqui é o não, e tu não tens hipóteses, e depois tu não tens carro, não tens meio de transporte adaptados, tu não consegues ir até aos lugares, nem sequer a Segurança Social tinha acesso à cadeira de rodas. É horrível. Estavas ali muito limitado, tudo. Não é? E mesmo que tu queiras, não consegues. Então a minha história é um bocadinho essa, é o não, capacitar-me, ler, informar-me, que a informação é uma ferramenta fundamental. E tentar conscientizar-me que eu tenho direitos, que eu tenho deveres e tenho também direitos. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu que, a partir daí,
eu já não aceitei os nãos com facilidade. Pois. E tentei arranjar meios, com todas as adversidades que nós tínhamos, de tentar lutar e tentar encontrar uma maneira de ultrapassar todos esses obstáculos e esse sistema. Muito bem. Acho que já te ficamos a conhecer bastante melhor. Eu própria não sabia muitas dessas coisas sobre ti. E antes de entrarmos precisamente na questão das prestações sociais, também é o que te traz aqui, vamos começar por um pequeno jogo, assim, um quebra-gelo que fazemos com todos os convidados. Basicamente é um preferes. Vou-te fazer um preferes isto ou aquilo e tu só tens que dizer o que é que preferes. Preferes agir ou aceitar? Eu prefiro agir. Prefiro agir sempre. Muito bem. Preferes reclamar ou sensibilizar? Sensibilizar é importantíssimo. Reclamar, mais ainda. Pois. Quando ando pelos gabinetes do poder e quando vou encontrar-me com pessoas que legislam e quem tem capacidade para criar políticas públicas para nós, aparecem-me sempre com a questãozinha: meu caro, não há aqui reclamações. Olha aqui as estatísticas, eles adoram estatísticas. Pois. Olha aqui, o ano passado 2 pessoas só que reclamaram, não deve ser, você deve ser o único. Então, sensibilizar sim, mas há situações e momentos que temos que reclamar naquele mesmo momento. Sem dúvida, concordo plenamente. Preferes te autorrepresentar ou ser representado? Sempre autorrepresentar, que é um grande problema que eu entendo e que eu acho nas pessoas com deficiência, é essa questão. É não se autorrepresentar. Obviamente que há situações em que agora temos o maior acompanhado que me assusta imenso. Antigamente era a interdição plena, agora há algumas outras questões que são possíveis de serem resolvidas, mas a autorrepresentação é sempre nós comandarmos as nossas vidas, sermos donos das nossas vidas como todos os outros cidadãos. Sem dúvida. E agora, para entrarmos também no tema, preferes lutar diariamente por casos individuais e conseguir resolvê-los, ou estar na base de uma mudança sistémica e com um impacto duradouro? Estruturalmente faz sempre sentido, até porque resolver um remendozinho num dia, no outro dia aquele remendo pode sair, mas há situações que têm que ser resolvidas no momento, não é? Há situações que têm que ser no dia a dia porque não podem esperar, mas sim, é sempre obviamente que é algo que nos estruture e crie condições para que possamos viver em pleno. Claro, muito bem. E agora, falando um bocadinho então das prestações sociais, que nós sabemos que são uma parte essencial na garantia dos direitos, da autonomia e da dignidade na vida das pessoas com deficiência, na tua opinião, qual é o papel real destas prestações sociais na vida de muitas pessoas com deficiência e qual a sua importância? São fundamentais. O ideal era não existirem, porque se todos nós vivêssemos num mundo ideal, não era necessário o Estado estar-se a substituir, ou mesmo o privado, ou o que é que seja. Mas todos os estudos indicam que a pobreza nas pessoas com deficiência é altíssima. E os últimos relatórios indicam que antes da transferência das prestações sociais, 60%. Sim. É horrível. Só de pensar nisso... E nós sabemos que sentimos na pele, mas a maioria das pessoas não o sabem. Então é óbvio que está mais do que claro. Se a pobreza no nosso grupo tem esse grau tão alto, sem as prestações sociais não era mesmo possível de maneira nenhuma. Por isso, quanto a mim, são essenciais, importantes. Não é? Sim. Claro que é muito importante, e não sei se queres refletir um bocadinho sobre isso. Eu, por acaso, na pós-graduação que fiz de Estudos da Deficiência e Direitos Humanos no ISCTE, falamos muito sobre esta questão de, quer dizer, não estarmos a limitar a vida das pessoas com deficiência a uma prestação social, porque eu e tu queremos o nosso salário, queremos a nossa autonomia. Também é importante perceber que nós não queremos ser unicamente dependentes de uma prestação social, não é? Claro. É o meu caso. E o meu caso é elucidativo. Ninguém me deu nada, ninguém me aceitou, toda a gente me rejeitou. Claro. A minha deficiência é o que mostrava. Claro. Olhavam para mim, a deficiência ele não é capaz, ele não consegue. Sim. E então, obviamente, que ninguém me deu nada. Claro. Eu lutei. Tive muitos anos. Posso dizer que tive 10 anos fechado num quarto. Pois. Eu nem sequer sabia que tinha direito a um colchão anti-escaras. Pois. Eu não tenho medo, eu não tenho tabus, eu gosto das palavras e no meu ativismo as pessoas ficaram muito mais a conhecer sobre nós porque eu me despi literalmente de todas as maneiras. E é importante as pessoas saberem, não é para chocarem, é a realidade, e a realidade tem que ser conhecida. Eu fiquei 10 anos num quarto fechado, sem saber que tinha direitos. O meu colchão, quando havia uma perda ou uma coisa qualquer, ia-se colocar na rua no verão para secar, porque eu não sabia que tinha direito a um colchão anti-escaras. Claro. Quando eu soube,
pelo amor de Deus, eu tive, não é revolta, que esses sentimentos para mim já não existem, ultrapassei-os todos, trabalhei bem mentalmente toda essa questão, mas é revoltante saber que temos os direitos e que vamos a uma técnica, a um assistente social, Sim. que é assistente social, que nos deveria receber e tratar profissionalmente, não nos informa sobre esses direitos. Entendes? Então é muito, mas mesmo como muito complicado, essa questão das prestações sociais, mas são direitos, como nós dizemos, não são regalias. Claro. Direitos são direitos. E tu achas que as prestações sociais atualmente, realisticamente, servem para cobrir, digamos assim, e dar uma qualidade de vida às pessoas com deficiência que dependem delas, única e exclusivamente, que não têm um trabalho, por exemplo? Claramente não. Pois. Quando tu tens uma prestação social para a inclusão, que são 316 euros, diz tudo. Quem é que vive com as nossas limitações com 316 euros? Pois. Ninguém. Ainda por cima criam-te uma prestação social para a inclusão, uma resposta social que não tem pés nem cabeça. Ou seja, a componente base 316 euros e com muita luta foi passada para 316 há pouco tempo. Começou nos 275, lá deram umas molazinhas de 298 e agora atualmente é 316 euros. Agora repara, 316 euros que nem sequer é aumentada conforme os indexantes, nem sequer é aumentada conforme as outras prestações sociais ou outras reformas ou quer que seja. E depois tens o complemento que te deveria complementar, mas não complementa. Que supostamente te deveria permitir que complementasse aqueles 316. Mas se tu não tiveres 80% de incapacidade, tu não vais ter esse direito. Por si só. Então não faz sentido e não, de maneira nenhuma, não vai colmatar nada, é continuar a perpetuar a pobreza e continua a fazer-nos sentir que continuamos no assistencialismo antigo, ridículo, que não tem nada a ver connosco. Claro. Queremos trabalhar, queremos produzir, queremos criar riqueza e queremos ser cidadãos plenos. Prestações sociais destas não adiantam absolutamente nada. Faz com que as pessoas cada vez mais continuem no seu cantinho, no seu nicho, e serem excluídas totalmente, como é o caso. Eduardo, e eu gostava que nos falasse um bocadinho, porque eu, olha, às vezes recebo mensagens no Instagram de pessoas que muitas vezes não sabem como ter acesso à PSI ou a outras prestações. Quais é que tu vês que são as maiores dificuldades no acesso a estas prestações sociais? É a falta de informação? As pessoas não terem resposta? O que é que tu sentes no teu trabalho? Principalmente quem legisla e quem cria as políticas públicas não as adequar. Não, criam ali uma barreira, umas burocracias, umas complicações e técnicos que não estão sensibilizados, não têm conhecimento, não sabem e nem sequer querem saber. Pois. Então, nunca são criadas para aquelas pessoas, temos o caso dos acessibilidades 360 atualmente. A maioria de nós estamos enfiados em casa, estamos num terceiro, quarto andar, com barreiras arquitetónicas terríveis, que não conseguimos sair, não conseguimos ter acesso a nada. Estamos presos, literalmente. Eu tive 2 anos a aguardar uma resposta. As pessoas atualmente continuam com todas as burocracias, os avisos não são simplificados. É terrível. Então criam-se as políticas, mas depois as pessoas não têm acesso a elas. Claro. Então deveria-se desburocratizar muito mais. As pessoas, obviamente, a informação é fundamental, estarem bem informadas e exigir e não irem com aquela sensação de que estão a pedir um favor. É exigir. É verdade, é verdade. Isso é muito importante, porque nós parece que estamos sempre a pedir um favor quando estamos a pedir um direito, ou a exigir um direito. Quem está à nossa frente olha para nós como se sendo uma pessoa superior a nós. É verdade. E olha, lembras-te assim de alguma história do teu trabalho mais pessoal ou assim que demonstre bem estas dificuldades ou estas barreiras na obtenção de prestações ou de algum direito nosso? Tantas, ficaríamos aqui a tarde toda e que seria muita tristeza minha, que é algo que me entristece muito. Pois. Verificar que continua a acontecer. Mas posso dizer que ainda, recentemente, que eu pensava que já não existia, mas todos nós sabemos que existem, acompanhei um processo de produtos de apoio, que é outra história, estar 1 ano à espera de uma cadeira de rodas, estar mais do que 1 ano à espera de uma cama articulada não faz sentido. E depois de muito custo, lá consegui chegar a uma fisiatra para acompanhar um processo. Quando foi prescrever no seu sistema, faz a prescrição com uma arrogância tremenda, nem olhava para nós, nem nada, fez as prescrições que entendeu fazer. Depois das prescrições terem sido feitas, a prescrição vai para a assistente social. Quando eu vejo na prescrição uma cama articulada manual, eu ligo para a assistente social e digo, mas desculpe, uma cama articulada manual não dá, a pessoa vai sair da cama que nem sequer anda, para sair para fora da cama, vai dar a manivela como antigamente e vai voltar para a cama.
Não, o senhor não é assim, não vai Claro. querer coisas XPTO. Você não tem que estar aqui a exigir absolutamente nada. Ou seja, aí mostra a insensibilidade das pessoas e como é que é possível ter uma noção de uma realidade que não faz sentido absolutamente nenhum. E como é que tu achas que nós, enquanto sociedade, quer pessoas com deficiência, quer pessoas sem deficiência, porque todos nós podemos, de alguma forma, podemos pressionar os decisores políticos, não é? E tu já demonstraste também pela tua luta e pela tua vida que a pressão às vezes exige ações mais drásticas, mas como é que nós podemos pressionar estes decisores políticos para que de facto as coisas melhorem? É muito difícil, porque quando tu vês a questão das acessibilidades que é fundamental para nós e verificas que desde 1997 se fala em acessibilidades e só em 2024 se está a rever um decreto-lei que foi criado para esse fim e que não cumpre minimamente, não faz cumprir as normas técnicas e que só tantos anos depois tu estás a criar, vê bem a despreocupação com todos nós. O que eu tento fazer é sempre agir, reclamar, pressionar nos canais normais, grupos parlamentares, pessoas com influência e que o conseguem fazer e que eu sei que até têm alguma sensibilidade e mostrar-lhes a nossa realidade. Depois disso não acontecer, também já verifiquei que uma bandeirinha branca, paz e amor, não vamos lá. Notei isso. E então há que agir, as ações de rua são muito importantes, mas com respeito, nunca fui em ações, eventos e manifestações em que puséssemos em causa o que é que seja, sempre mostrar que nós sabemos o que queremos ou que não queremos e senti isso, canais normais, mas quando não funcionam, há ações de rua em que nós nos mostramos, em que nós fazemos com que a imprensa nos passe a imagem e a mensagem que nós queremos, porque as pessoas não fazem ideia que até nos dias de hoje, para se ter direito a um transporte não urgente de doentes, para nos deslocarmos a um centro de reabilitação não ter transporte adaptado, temos que ter atestado de multiusos e temos que ter insuficiência económica por taxas moderadoras. Sim. Para se ter direito a fraldas, tem que se ter atestado de multiusos e insuficiência económica por taxas moderadoras. Claro. E alguém tem que prescrever. E para se conseguir essa consulta de prescrição no nosso médico de família, demora-se meses para se conseguir. Pois. E mesmo assim estamos limitados a 3 por dia. Sim. Entendem? Sim. Então é muito importante nós passarmos essa mensagem a reclamar, olhar os técnicos nos olhos, não, com respeito, obviamente, não ser arrogantes, mas o suficiente e saber aquilo que queremos e quem somos e os nossos direitos, conhecê-los. Conhecer os nossos direitos e exigi-los e entender que não são regalias, que não são favores. Assistencialismo, jamais. Sem dúvida, concordo plenamente. Eduardo, já estamos aqui quase a terminar, mas queria-te perguntar se ao longo da tua jornada enquanto ativista, se te lembras assim de algum momento em que sentiste que a tua luta fez a diferença na vida de alguém, ou na nossa vida enquanto pessoas com deficiência. Assim, alguma história que te lembres? São tantas e tão lindas e não quero só me emocionar, que eu ainda me emociono muito. Ai, olha que eu emociono também. Vê lá. Eu sou o chorão. Não quero, mas são muitas. Eu nunca me entendi como responsável por. Somos muitos, as famílias, as pessoas. Eu fiz a minha parte, que eu digo sempre, eu estou numa cama. Não, tu consegues. Vais à rede social, tu mandas um WhatsApp, tu fazes qualquer coisa, consegues. Cada um consegue à sua maneira. E a vida independente foi um bocadinho, saiu como costuma-se dizer, do lombo, custou muita coisa mesmo muitas coisas. Eu acho que foi aquelas iniciativas que eu fiz que mostrou para as pessoas que nós, porque eles estão nos gabinetes, muitas vezes não fazem ideia, legislam sem ter ideia do que é que nós precisamos. E eu verifiquei que aquilo capacitou mais pessoas, que as pessoas chegavam ao pé de mim quando eu estava enjaulado em frente à Assembleia da República, literalmente, sem comer, a passar frio, fechado, acadeado, e verificava que as pessoas chegavam ao pé de mim emocionadas e diziam, você está-me a mostrar que pode haver o amanhã, que quem está na sua situação também o pode fazer, e obrigado por isso. Então você está a mostrar que é possível continuarmos a lutar, porque facilmente nós desistimos perante tantas adversidades. É verdade. E tens assim alguma mensagem rápida, precisamente pegando nesse gancho, porque há muitas pessoas com deficiência que desistem, como é óbvio, e acho que estão em toda a sua legitimidade. Para essas pessoas, assim uma mensagem rápida de força. Eu tenho orgulho na minha deficiência.
Às vezes dizem, mas disparate de orgulho. Eu também. Não. Primeiro a resolvermos a nós próprios. Não ter vergonha dos olhares. Eu tinha vergonha dos olhares. Eu tinha vergonha do meu corpo. Eu hoje não. Sou o que sou. Ponto. Resolvermos a nós próprios e depois enfrentar o mundo com um olhar diferente, sem vergonha de olhar, sem problemas absolutamente nenhuns e viver a vida em pleno direito. Muito bem. E uma pergunta que nós temos feito a todos os convidados mesmo para fechar. Não me assustes. Segundo o lema de nada sobre nós sem nós, se tivesse o poder, um poder mágico de decisão absoluta, o que é que mudarias à cabeça, não é? Em que ferida é que tu punhas imediatamente o dedo? Ai, tantas, mas podia escolher as acessibilidades, os produtos de apoio, fazer com que a lei seja... se possa cumprir e fazer com que exista um técnico, porque imagina-se bem rápido, tu vais para Alcoitão, adquires uma incapacidade, tens um centro de reabilitação profissional mesmo em frente, ninguém te reabilita, nem fisicamente, nem profissionalmente. Claro. Entendes? Sim. Colocam-te em casa e ponto final. Não, é pegar-te em ti uma equipa multidisciplinar. Há o Estatuto do Cuidador Informal que não funciona, um técnico da saúde, um técnico da segurança social que acompanhariam aquela família, aquela pessoa, dando-lhe prioridade a todos os seus direitos, acompanhá-la multidisciplinarmente, e é isso que eu gostaria de fazer, acompanhar desde o início, ou não, adquirido ou não a incapacidade, a pessoa ser acompanhada por uma equipa de jeito, uma equipa que saiba o que está a fazer e reabilitar a pessoa num todo. Não é colocar a pessoa num lado e tu tens uma incapacidade e agora pronto. Era isso que eu gostaria de fazer, criar condições e equipas que pudessem trabalhar a pessoa num todo. Muito bem. Eduardo, muito obrigada pela tua disponibilidade e por partilhares a tua história. Sem dúvida, para mim, tenho 8 anos de pessoa com deficiência, não tenho a tua estrada toda, mas és uma inspiração, e obrigada por todo o teu trabalho e por estares aqui com força. E obrigado por tu teres feito. Também tens muitas pessoas. Um dia desses uma pessoa disse uma coisa sobre ti. Ai, muitas. E porque nós estamos agora a acompanhar uma pessoa que tem vergonha de si própria, que acha que é a pior pessoa do mundo, com uma doença degenerativa, ele nem pode ver a cadeira de rodas. E uma pessoa que te acompanha disse-lhe uma frase. Olha, a Catarina, aquela que é a Catarina, não sei das quantas, tem uma frase muito interessante, que a cadeira é a liberdade dela. Eu não vi essa tua frase. É verdade, sim. Estão sempre a dizer que estamos presos a uma cadeira de rodas, quer dizer, a cadeira de rodas é que nos permite também estar aqui, não é? O teu trabalho é isso, cada um fazer a sua parte. Obrigada, Eduardo. Nada. Obrigada. Boa sorte. E obrigada a vocês que estiveram até aqui connosco a ouvir-nos. Foi uma conversa sem dúvida muito interessante e inspiradora, e ainda temos muito mais conversas nos próximos episódios, onde vamos falar sobre outros temas da inclusão e dos direitos da pessoa com deficiência. Até lá.